Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 5 de abril. Agora na Espanha são 21 horas e 4 minutos, no Brasil 16 e 4. Gente, eu estou num gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Vocês vejam que a BTC agulhou aqui para a base da nossa cunha triangular, que está se confundindo nesse momento com a linha d'água. A linha d'água é essa linha magenta aqui, ó, que é justamente o patamar de virada da VWAP. Foi o patamar de virada da VWAP da semana retrasada para a semana passada. Vocês vejam que a linha d'água ficou nesse patamar. E também foi o mesmo, esse patamar onde a gente se encontra agora, 28 mil dólares, também foi o mesmo patamar da virada da VWAP dessa semana agora. A linha d'água é o patamar de virada das VWAPs. Ela permanece orbitando esse patamar de 28 mil dólares e a gente segue aqui meio que desenhando aqui uma cunha triangular, apesar desse pavio longo aqui, que foi aquele FUD envolvendo a suposta prisão do CZ, o fundador da Binance, mas era tudo uma grande desinformação. Se a gente segue acumulando no patamar próximo de 28 mil dólares, quanto mais tempo a BTC ficar acumulando próximo de 28 mil dólares, mais violenta vai ser a movimentação de escape. Então, basicamente, a gente vem seguindo o script aqui há 5 dias, 6 dias praticamente, a gente vem desenhando essa reguinha aqui no entorno de 28 mil dólares. Às vezes vai bater em 27.300, às vezes dá uma agulhada ali para 29.184, mas o fato é que a gente está aprisionado nesse patamar. No diário, a BTC segue desenhando a nossa cunha triangular. Hoje a gente chegou a ameaçar, rasgar e romper de forma ascendente. Fizemos a máxima em 28.775 na madrugada de terça para quarta hoje, mas rapidamente ela retornou para dentro do canal de Keltner. Segue ainda vigente a nossa acumulação, que seria uma onda 2, para em algum momento explodir na onda 3 em direção a 32 mil dólares. No intraday, a BTC está sendo um reloginho. O mercado está um pouco volátil. Vocês vejam que na sala de sinais um sinal fechou, o outro está em aberto. Vários sinais fecharam com gain, com lucro no bolso dos assinantes no copy trade. Outros ainda estão em aberto. Quando voltar para ver o app, tudo vai fechar no gain. Na seara fática, após a liberação da fiança, Trump prevê que o dólar norte-americano perderá domínio global. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teceu duras palavras em desfavor do governo Biden, fez críticas à promotoria que o acusou de 34, que ofertou 34 acusações criminais, incluindo falsificação de registros comerciais, além do notório caso de suborno de uma ex-atriz pornô para que ela cometesse perjúrio e escondesse as relações que teve com ele. Enfim, o Trump agora está atacando o governo Biden, diz que o dólar norte-americano deixará de ser o padrão cambial mundial e, enfim, para ele é uma derrocada de 200 anos que afastará mesmo os Estados Unidos da condição de superpotência. Enfim, o Trump quer politizar a sua condição de réu, mas vamos ver como isso vai se desdobrar. E 2,5 milhões de investidores suíços agora podem comprar BTC e ETH. O Post Finance Bank fez parceria com o banco digital Signum para oferecer os serviços de negociação cripto. Muito desses serviços estão vindo também da jurisdição norte-americana. Muitas startups e serviços de custódia de criptoativos está migrando da jurisdição norte-americana para Hong Kong, para Singapura e também para a Suíça, que é um estado crypto-friendly também. E a MicroStrategy, a gigante do mercado financeiro tradicional, do Michael Saylor, comprou mais 1.045 BTCs a um custo de 29,3 milhões de dólares e agora possui participação total de 140 mil BTCs num total de 12,6 bilhões de dólares. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o mercado de títulos teme que algo muito pior do que a inflação esteja chegando.
o rendimento dos treasuries norte-americanos de 2 anos não está mais subindo. Na verdade, está rolando e se aproximando dos mínimos antes do último aumento, ultimado pelo Fed, e antes mesmo da quebra do Silicon Valley Bank. Isso é um sinal muito ruim que está se formando em desfavor da economia e do sistema financeiro como um todo. Se tudo estivesse bem, os rendimentos dos treasuries de 2 anos estariam subindo, porque a taxa de juros subiu na última reunião do board do Fed, no comitê do Fed, e ainda há receios em relação à inflação. O fato é que esse descolamento normalmente antecede alguma coisa muito mais séria. E o Macron, ignorando toda a convulsão social que está rolando na França, viajou para a China para pedir ao Xi Jinping que crie uma ponte com a Rússia para eventualmente encerrar a guerra russo-ucraniana. Ele falou da necessidade de uma responsabilidade compartilhada pela paz internacional. Enfim, a França pegando fogo, os franceses tocando fogo no lixo, já que o serviço de limpeza pública entrou em greve, e o Macron se manda para a China para pedir paz ao Xi Jinping. E a Arábia Saudita, num movimento muito ousado e de afronta aos Estados Unidos, vai convidar a Síria de Bashar al-Assad para integrar a Liga Árabe. A Arábia Saudita liderando esforços para trazer formalmente a Síria de Bashar al-Assad ao círculo interno árabe. É um movimento muito ousado. A Síria do ditador Bashar al-Assad é muito ligada ao Kremlin. O Bashar al-Assad é amigo pessoal do Vladimir Putin e muito ligado também ao Irã. Essa movimentação de trazer a Síria para baixo da liderança árabe da Arábia Saudita e essa ponte entre o Mohammed bin Salman e o Bashar al-Assad tem dedo do Putin nisso aí. Isso sim é uma notícia para deixar o Pentágono com todos os alertas ligados, porque é algo de um nível de abalo sísmico na delicada conformação de forças do Oriente Médio que pode sim ter grandes e imprevisíveis consequências. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E nesse mundo hecatômico nuclear, a BTC segue aqui na nossa banda de VWAP mensal. Agora eu estou no diário ancorado pela banda de VWAP mensal. Como a gente só tem 5 candles ainda no mês de abril, que a gente está só no 5º dia do mês de abril, vocês vejam que a VWAP mensal do mês 4 ainda não mostrou a sua personalidade. A gente basicamente beija a lower, que está ali no patamar de 27.700, depois dá um beijinho na upper e não ainda criou uma banda efetivamente de VWAP mensal do mês 4. Vamos ver como vai se desdobrar a personalidade dessa banda. Muito provavelmente a gente vai esgarçar a upper para levar a BTC ao patamar de 32 mil dólares. Depois ela vai acumular, voltar para a própria VWAP mensal, ali no patamar de 29 mil e depois se desdobrar numa nova movimentação. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.